Isso aqui vai mudar completamente como você enxerga o conceito de discriminação. Pela primeira vez, a mais alta instância da Justiça dos Estados Unidos deu razão a uma mulher hétero que afirma ter sido discriminada por ser hétero. Isso mesmo. Nossa equipe investigou os bastidores dessa decisão histórica e você vai descobrir detalhes que a mídia simplesmente não mostrou. Prepare-se para entender como esse caso pode abrir um precedente jurídico sem volta, afetar disputas no mundo inteiro. E por que, no final, essa vitória pode virar um campo minado para os direitos de todos. Fique até o fim, porque uma reviravolta inacreditável vai te deixar de queixo caído. Em meio à crescente discussão sobre inclusão e justiça no ambiente de trabalho, um caso explodiu no coração do sistema judiciário americano e jogou luz sobre algo que muitos preferem ignorar: a possibilidade de haver discriminação contra os chamados grupos majoritários. Marlene Ames, uma profissional com anos de experiência, afirma ter sido afastada do cargo administrativo onde atuava com excelência, sendo substituída por um homem mais jovem e, segundo ela, com menor qualificação. Detalhe: ele era gay. Pouco depois, Marlene foi novamente ignorada em uma nova promoção. O cargo foi dado a uma mulher lésbica que, de acordo com documentos anexados ao processo, possuía um currículo inferior ao dela. Segundo a denunciante, o fator determinante para essas decisões teria sido sua orientação sexual e sua idade. Durante anos, esse tipo de denúncia foi rapidamente arquivado com o argumento de que grupos majoritários, como brancos, homens ou heterossexuais, não estariam sujeitos à mesma estrutura de opressão. Portanto, suas alegações exigiriam provas mais rígidas. Isso criou uma barreira invisível e poderosa. O caso de Ames foi rejeitado nas instâncias inferiores justamente por causa dessa regra não oficial, mas recorrente. E por um bom tempo, tudo indicava que sua voz se perderia entre as páginas frias dos arquivos judiciais. Mas tudo mudou quando a Suprema Corte decidiu escutar. E mais do que isso, decidiu agir. Por trás da decisão que reverteu o rumo do caso de Marlene, há um componente muito mais profundo: a maneira como o sistema legal tem lidado com o conceito de igualdade nos últimos anos, e como essa abordagem pode estar sustentando uma nova forma de desigualdade silenciosa. Especialistas apontam que, ao tentar corrigir injustiças históricas contra minorias, o sistema acabou criando novas zonas cinzentas, onde certas identidades passaram a ter, na prática, maior facilidade de argumentar legalmente em casos de discriminação. A exigência de provas mais rígidas para grupos majoritários não estava prevista em lei. Era um costume jurídico, não declarado, mas aplicado com frequência, que criava um desequilíbrio legal perigoso. Era como se a justiça tivesse, discretamente, criado classes diferentes de vítimas. A juíza Ketanji Brown Jackson foi a voz firme por trás da decisão da Suprema Corte. Em seu parecer, ela deixou claro: o Congresso não deixou espaço para que os tribunais imponham requisitos especiais apenas para os demandantes de grupos majoritários. Uma frase que reverberou como um terremoto nos círculos jurídicos e políticos. Essa frase não só derrubou um padrão, como escancarou uma falha estrutural no tratamento judicial da igualdade. O impacto foi imediato. Não apenas por dar nova vida ao caso de Ames, mas por abrir caminho para centenas de processos adormecidos. E aqui está o ponto central que ninguém está discutindo. Se a justiça precisa ser cega, por que está enxergando demais o grupo ao qual a vítima pertence? O que ninguém esperava era a unanimidade. Todos os ministros da Suprema Corte, com visões políticas e filosóficas completamente diferentes, votaram a favor de Ames. Esquerda, centro e direita concordaram: discriminação é discriminação. Ponto. Essa unanimidade não foi apenas simbólica. Ela destruiu o argumento de que se tratava de um caso politizado. Ao contrário,
O que se viu foi um raro momento de consenso jurídico absoluto sobre um dos temas mais espinhosos da atualidade. Isso muda tudo. Porque agora qualquer pessoa, independentemente da sua identidade de grupo, tem respaldo legal para denunciar uma injustiça no ambiente de trabalho, sem ser tratada como menos vítima, por causa da sua orientação sexual, idade ou etnia. A decisão também fez algo inédito. Colocou o princípio da igualdade no centro da discussão e não a identidade das partes envolvidas. Isso reverte a lógica das últimas décadas e inaugura um novo território jurídico, ainda desconhecido e imprevisível. Grupos ativistas que tradicionalmente lutam por igualdade agora enfrentam um dilema ético. Como defender direitos sem criar privilégios? Como manter a proteção sem inverter o pêndulo da injustiça? E talvez o mais incômodo: se a justiça agora trata todos igualmente, será que algumas vitórias passadas poderão ser revistas? Mas há uma saída. A decisão da Suprema Corte não visa atacar conquistas sociais ou diminuir a importância da luta por diversidade. Ao contrário, ela resgata o espírito original da equidade, onde todos, absolutamente todos, são protegidos. Advogados já estão reabrindo processos arquivados nos últimos anos, com base nesse novo entendimento. E tribunais menores começam a aplicar a decisão como precedente. Um efeito dominó jurídico já está em curso, e ele ultrapassa as fronteiras dos Estados Unidos. Empresas que antes adotavam políticas internas baseadas em identidades começam a revisar seus critérios. O foco está voltando para competência, experiência e meritocracia, com atenção redobrada para evitar qualquer forma de exclusão, seja ela qual for. Para os trabalhadores, isso representa algo fundamental: confiança de que serão avaliados por aquilo que são e entregam, e não por quem amam, onde nasceram ou o que representam socialmente. É uma guinada que pode devolver dignidade a muitos profissionais silenciados. E para a sociedade, essa decisão abre espaço para uma nova reflexão. Não se trata de ignorar diferenças, mas de não usá-las como justificativa para excluir, punir ou favorecer alguém. Há uma luz no fim do túnel, mas ela exige vigilância. Porque todo direito, inclusive o de ser tratado com justiça, pode desaparecer se não for constantemente defendido. E agora, cabe a nós decidir. Vamos aceitar a ideia de que justiça para todos inclui mesmo todos? Se você acha que isso é importante, desafio você a comentar. Justiça deve ser cega, sempre. Decida agora se vai compartilhar este vídeo com quem você ama, porque esse assunto vai muito além de política. Isso fala sobre o seu trabalho, sua carreira, sua liberdade. E divida nos comentários. O que você faria se fosse tratado com menos valor por causa da sua identidade? Se inscreva agora no canal. Você não vai querer perder outros vídeos.